Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. O tema da live de hoje é como você pode melhorar o tipo de entrega que você dá, né, na cirurgia dermatológica. A gente sabe, eu falo muito isso aqui, que existe um horizonte de possibilidades na dermatologia, além da estética. E dentre esses horizontes, né, o horizonte que a gente fala, existe a cirurgia dermatológica, né? Muita gente na dermato corre para cosmetria porque acha que todo mundo está fazendo todo mundo faz dermato tem que fazer cosmetria porque é isso que todo mundo quer, esse é o futuro, é isso que faz você ter lucro. Mas na verdade existe um horizonte de possibilidades e a cirurgia dermatológica é uma delas, né? Desde coisas muito simples como a retirada de um acrocórdon até retirada das lesões de câncer de pele, são coisas que têm um impacto profundo na qualidade de vida do paciente. Muitas vezes incomodam o paciente, mesmo se for por uma questão estética, mais do que aquela ruga, mais do que aquele bigode chinês do paciente. Então, daí, o objetivo dessa live de hoje, né? Como é que a gente pode melhorar os resultados na cirurgia dermatológica e fazer vocês enxergarem também esse horizonte de possibilidades que existe nessa área. E aí, para isso, eu convidei o Matheus, que é dermatologista e é fera em cirurgia dermatológica. E eu digo que hoje a gente tem uma verdadeira escassez de dermatos que queiram trabalhar com essa área. E aí o Matheus vai poder compartilhar aqui também o conhecimento. A gente vai trocar umas figurinhas aqui sobre cirurgia dermatológica e responder muitas dúvidas que vocês mandaram também na caixinha, tá? E para quem não me conhece, eu me chamo Rubeli, sou médica dermatologista e aqui no perfil Descomplica Dermatologia eu ajudo colegas médicos a atenderem casos do dia a dia da dermatologia clínica de uma forma prática, sentindo segurança, sendo resolutivos. E nessa live de hoje, eu já vou pedindo a vocês, né? Vocês sabem que live boa é live com interação, né? Então, por favor, coraçõezinhos. Já estou vendo aqui muitos coraçõezinhos. Já conhece algum colega médico que trabalha com cirurgia dermatológica, com cirurgia ambulatorial, com pequenas cirurgias? Então, já envia aí, ou então marca aqui o @ do coleguinha para ele participar também da live, tá? E vou pedindo a vocês. Vocês podem marcar aqui o @, mas além disso, vocês têm alguma dúvida? Eu recebi várias perguntas na caixinha e a gente vai falar sobre todas elas. Mas se surgir alguma outra dúvida, coloque aqui nos comentários que a gente vai responder tudo aí ao longo da live. Deixa eu ver aqui se o Matheus já entrou. Calma aí, deixa eu mandar aqui pro Matheus. Calma aí. Deixa eu ver. Matheus. Nos comentários tem uma câmerazinha. Você pode. Ah, Matheus entrou. Boa noite, E aí, Matheus. Rubeli, Tudo tudo bem? Tá me bom? ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem também. Eu estou te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem, Matheus? Falem aí se está tudo ok. Porque da última vez que eu fiz uma live aqui com a Mirella, deu uma interferência aí no som. Falem aí para ver se está tudo bem, tá, gente? Falem aí nos comentários se está bem. O meu áudio e o áudio do Matheus também. Deixa eu só fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui do Matheus. Falei que o Matheus é mineiro, né? De Uberlândia. Matheus, você não sabe que eu sou apaixonada por Minas Ah, Gerais. que Eu é morei 8 anos ótimo. aí. Só que não era no Triângulo Mineiro. Mas a família do meu marido é toda daí. Então, assim, Ah, é eu do nasci em Triângulo, né? De Uberaba. Uberaba. Mas sou Nasci em apaixonada. Uberaba. Ó, bem pertinho. Não conheci Uberlândia, mas Uberaba já foi. E o Matheus, gente, ele é super experiente em cirurgia dermatológica, tá? E trabalha em vários hospitais ali de Uberlândia com cirurgia dermatológica. E ele é o fundador do Clube da Sutura. Ele tem um curso sobre isso também. Então é bem interessante. Matheus, conte de tudo, não esconda Combinado. nada hoje, viu? Ó, todo mundo tá falando que tá tudo certo com o áudio. Beleza, sim, tá certo, gente. Se tiver qualquer problema, vocês falam aí, tá? Se travar, alguma coisa assim, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo hoje. Matheus, vamos direto ao ponto, meu filho, que tem muita coisa para você falar, né? Praticamente muitas perguntas diretamente para você, viu? Porque o povo não quis saber da caixinha de coisinhas simples, não. Faz só pergunta rápida. Mas vamos começar do começo, né? Do básico. Vamos falar um pouquinho sobre detalhes da cirurgia dermatológica. Quero saber de você. Conte aí, você acha que o tipo, vamos falar sobre a questão da sutura, né? Você acha que o tipo de sutura influencia, assim, tipo, você escolhe a sutura, já que você tem aí o fundador do Clube da Sutura. Tipo, você vai escolher uma sutura simples, uma sutura contínua para determinada área, você acha que impacta no resultado final estético? Assim, primeiro agradecer o seu convite, né, Rubeli? Agora respondendo sua pergunta, com certeza.
O tipo de sutura, ele impacta muito no resultado final. Eu vou te dar é, um exemplo, assim. Em áreas de maior tensão, a gente tem que dar sutura onde aquele ponto, ele tem que ser capaz de suportar aquela tensão, né? Então, tem pontos específicos que a gente faz nessa parte. Em áreas de quina, por exemplo, formou um triângulo ali, naquela junção, né? Então, em uma área de quina, onde a gente tem duas, três arestas para deixar emendado, né, na sutura, tem um ponto específico para dar, melhor que o ponto simples, por exemplo. E hoje a gente sabe que não existe tanta diferença no resultado estético entre os pontos intercalados, né, os pontos simples, em relação ao ponto contínuo. A grande vantagem do ponto contínuo hoje é a praticidade, né? Então, principalmente no cenário do SUS, assim, você fecha uma ferida extensa com ponto contínuo com uma rapidez muito maior do que pontos intercalados, né? E a gente sabe que o resultado estético, o resultado final, ele não é influenciado muito por isso. Tem outros vários fatores que são mais importantes, né? Mas sim, a escolha do ponto é um fator importante no resultado estético final. Mas aí o principal é diminuir a tensão, né? Porque se a ferida tiver muita tensão, aí também não vai conseguir suportar aquela sutura e aí não vai cicatrizar tão Isso, bem quanto por exemplo, deveria, numa né? sutura simples, na retirada de um nevo, na retirada de um cisto, onde a gente vai fazer o fechamento infuso, em uma área que não tem tanta tensão, a gente pode utilizar de pontos simples ou de pontos contínuos. Se eu fizer uma dissecção grande na tela subcutânea, aí o interessante seria eu distribuir essa tensão no plano subcutâneo, e aí eu faço planos Uhum. intradérmicos, e aí uma vez que essa tensão do subcutâneo ela já está distribuída nessa região, a área de superfície, né, da derme, epiderme, ela fica repousada sobre um tecido que lá embaixo tem a tensão. Então Sim. aqui, que é o resultado estético final, fica bastante favorável, né? Então, áreas de tensão, a gente tem que cogitar, sim, a aplicação de ponto intradérmico para diminuir a tensão superficial. E aí, perfeito. Eu gosto muito de dar pontos intradérmicos justamente para isso, para diminuir a tensão e ficar uma sutura muito mais delicada, porque senão você faz sob tensão, então às vezes fica aquelas cicatrizes parecendo um Fred Krueger, aquela bem, coisa bem bem enorme, pronto-socorro. aqueles riscos, né? Pois é. E aí, deixa eu te perguntar, para esses pontos intradérmicos, você gosta de usar catgut ou Não, você eu faz com uso nylon? geralmente o monocrio. O monocrio, ele é um fio um pouco mais caro, mas ele é mais apropriado para essa região do Sim. subcutâneo. Na indisponibilidade do monocrio, aí eu opto por vicrio, que é um fio mais barato, mas que também vai bem. Catigu, é assim, para a região do subcutâneo, a gente pode utilizar, mas aí é mais quando a sutura é bem profunda. Por exemplo, vai tirar um grande lipoma, onde eu tenho que afixar o subcutâneo ali no leito daquela ferida. Eu poderia usar um catigu para isso. Mas se não, eu prefiro usar o monocrio ou vicrio, acho fios mais apropriados para o subcutâneo. Mas você acha pela questão quê? Da delicadeza, É, eu acho, da eu acho, delicadeza, eu do, acho que é do refino. aspecto. Por exemplo, Sim. eu vejo muito assim as pessoas darem ponto na região intradérmica sem necessidade. Quando isso acontece, o ponto ele não é Uhum. absorvido. E aí, quando o ponto não é absorvido, acaba que o próprio organismo cria uma resposta inflamatória, como se fosse uma expulsão de um corpo estranho, e isso prejudica a cicatrização. Então, até para ponto intradérmico, você tem que ter o espaço para você fazer isso, né? Perfeito, perfeito. Beleza, vamos falar um pouquinho, então, já que você já falou aí sobre a questão de linha de tensão, você procura respeitar aquelas linhas de tensão? Vocês já viram, gente? Se vocês colocarem no Google, eu não vou conseguir compartilhar aqui, porque eu coloquei, eu esqueci que quando eu salvei a imagem, mas não, quando tá fazendo collab, não dá para mostrar a imagem. Mas vocês colocando no Google, no Google e nos livros também de anatomia, e todos têm lá aquelas linhas de tensão. Fala para mim se você costuma Sempre. respeitar. As linhas, essas linhas de força, elas são assim decisivas, né? Então, o que que eu oriento até com os alunos, né? É difícil você decorar as linhas de tensão de toda a superfície corporal. E na maioria das vezes,
você Uhum. faz um planejamento e quando você abre a ferida, a própria distensão te dá dicas. Então, quando você faz Sim. uma incisão circular, por exemplo, na região da face, a própria pele ela se distende no sentido das linhas de tensão. Então, isso te dá dicas de como você vai Uhum. fechar a ferida. Então, é, sempre quando você vai assim nos hospitais, você vê nas portas essas linhas de tensão, em salas de Sim. pequenos procedimentos, procedimentos ambulatoriais, isso é muito importante, mas é difícil você gravar. Então, a dica é, abriu a ferida, a própria linha de tensão da pele vai te dar direcionamento de como fechar essa ferida da melhor forma. É. Eu tenho um colinho no celular, eu salvo lá no Notas, Sim, dou uma olhadinha, principalmente assim, se às vezes tem uma lesão, que eu vou perfeito. decidir como é que vai ser o corte, né? Assim, que dá para você. Então, dá uma olhadinha. E também é fato que se você Sim, pinça a pele, você sente bem assim, qual é, que lado vai estar mais atenção, se você vai fazer na horizontal ou na vertical. Mas nada como dar eu uma acho. conferidinha, né? Antes para poder você Então, não sair eu acho metendo que é bisturi. mais prudente ainda para quem está começando, enfim, você desenhar antes. Então, você desenha antes, você Sim, imagina como vai ser o fechamento com uma linha, onde vão ficar seus pontos. E aí, depois que você abre, aí você compara o que você desenhou com o que de fato vai acontecer. E você vê que na maioria das vezes, quando bem feito, coincide ou você tem um desvio muito pequeno. exatamente. Ô, Matheus, mas eu vou te falar, até Sim, hoje eu eu faço isso, eu também. desenho mesmo. Porque mesmo já tendo, porque eu acho que não custa, né? Você fazer as coisas assim com cautela, bonitinho, né? Dá uma olhadinha na fotinho, tá? Vou lá, desenho direitinho para poder ficar bonitinho. Quanto mais a gente tem esse refinamento, esses detalhes, né? Isso impacta muito no processo, na cicatrização do paciente, evita, né? Justamente que tenha as complicações. Então, às vezes são pequenas coisas, né? Que a Um, gente um vai ponto fazendo ali que Um ponto ajudam a importante ter um bom também, por resultado. exemplo, na face, você pede para o paciente fazer as expressões de espanto, sorriso. Então, as rugas, né, elas também Uhum, te dão dicas. Então, se você conseguir colocar uma linha, uma cicatriz numa ruga, ela fica quase que imperceptível. perfeito. Verdade. Ó, a Bruna aqui, a Bruna Afonso falando, lembra das rugas na face também ajuda. Isso mesmo, Bruna. Beleza. Ó, fizeram algumas perguntas. Aproveitando que a gente está aqui falando da parte de sutura, de fio, de escolha de fio, perguntaram sobre a questão de fechar retalho. Você tem algum, já que você faz, né, retalhos, enxertos, você tem algum ponto que você prefere quando você vai fechar um Assim, o retalho? importante para o fechamento do retalho não seria nem a escolha da sutura. O mais importante para o retalho é a gente ver a proporção da extensão para o pedículo. Então, isso é o mais importante. Então, tem retalho que eu. E outra coisa, Rubeli, quando eu faço um retalho, vai derme subcutâneo. Então, geralmente, né, na maioria das vezes, eu fecho por planos. Então, quando você fecha por planos, você distribui a tensão na região do subcutâneo e essa região mais superficial, igual a gente comentou, ela fica bem aderida, assim, bem próxima uma da outra, com a tensão muito diminuída. Uhum. Então, quando você faz um retalho e você vê que a área é livre de tensão, a área superficial está livre de tensão, seja porque seu retalho acomodou bem ou porque você distribuiu a tensão do subcutâneo, você pode ficar livre para escolher um ponto simples ou ponto contínuo. Resultado estético não vai diferenciar muito entre os dois. Perfeito. E aí perguntaram também na caixinha, quando é que você opta por um retalho? Sim. Isso aqui é uma pergunta muito ampla, isso, né? Quando optar por um retalho e um enxerto, assim, é quase, vamos fazer uma live, pausa para uma live extra só sobre esse assunto, né? Mas, assim, no geralzão, tipo assim, se liga aí, resumão básico, quando é que você optaria Tá, por bom, um? é o seguinte, quando eu tenho vamos supor, vou operar um câncer de pele. Se eu vou operar um câncer de pele, a ideia é retirar totalmente a lesão. Se eu não tenho segurança oncológica de que eu retirei totalmente a lesão, eu não tenho eu não posso fazer um retalho em cima dessa região. Por quê? Porque depois eu vou precisar reabordar esse local e eu perco o parâmetro de cicatriz para uma reabordagem. Então, isso já é um ponto. Nesses casos, eu opto pela confecção de um enxerto. Então, eu coloco um enxerto nessa região. Então, me auxilia muito mais numa possível reabordagem desse paciente
quando eu fechei com um enxerto em relação ao retalho. Então, esse é um ponto. Um outro ponto, tenho segurança oncológica, a área está livre, eu posso rodar um retalho ali naquela região. Quando eu tenho essa segurança, aí depende muito. Sempre é mais viável, assim, quando possível, né, dentro das possibilidades da cirurgia, a realização de um retalho do que a realização de um enxerto. Por quê? Porque o retalho, você aproveita a pele de unidades vizinhas, você aproveita a pele com irrigação próxima da ferida, são subunidades estéticas próximas, tem retalho que se faz que praticamente não parece que o paciente operou. Então, esteticamente, o resultado é melhor do que a confecção de um enxerto. Então, assim, sempre eu penso na confecção de um retalho primeiro em relação ao enxerto quando eu tenho segurança oncológica. Se eu não tenho segurança oncológica, aí eu procedo à confecção de um enxerto. E se a área é muito extensa ou eu não consigo rodar um retalho que vai ficar esteticamente viável ou com um pedículo que vai confortar muito bem a extensão desse retalho, também eu confecciono um enxerto naquele local. Beleza. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Você faz aí cirurgia Não faço. micrográfica de mãos? Não. Aqui Aí tem? tem. Aí em É Uberlândia um tem? ambiente escasso ainda, mas aqui em Uberlândia tem. É um Tem ambiente muito. escasso, mas em Uberlândia tem. São poucas as unidades formadoras. Eu pretendo fazer no ano que vem, Uhum. mas é um campo ainda, né, a se abrir. A cirurgia É. micrográfica padrão ouro, mas o acesso ainda é um pouco complicado, assim, em termos de custo, né? Eu acho que só tem um local no país que isso tem uma parceria com o SUS. Então, embora seja padrão ouro, muitos Uhum. locais ainda é de difícil acesso. Na maioria dos locais, né, é de difícil acesso. É difícil às vezes por várias situações, Sim. né? Porque são poucos profissionais fazendo, então já começa por aí, né? É o tal de enxergar, né? O horizonte de possibilidades. A gente tem que trazer mais uma galera aí para voltar para a dermatologia raiz, que Exatamente. tem muita coisa para a gente Tem um trabalhar, universo. né? Além da estética. E a população está carente. Se a gente pensar que cada vez mais, né, a população está envelhecendo, né? Está conseguindo ter uma estimativa de vida maior. Então, a gente vai ter cada vez mais Sim, casos de câncer de pele. Destruição de camada de ozônio, maior intensidade de radiação ultravioleta chegando aqui na Terra. Então, assim, gente, eu vejo muito mais câncer de pele do que eu via, por exemplo, há 12, 13 anos atrás, quando eu estava, né, começando na dermato. É nítido, assim, esse aumento, assim, né? Eu vejo na minha prática isso. vai E eu sei que piorar. daqui a mais 10 anos vai estar muito pior, e daqui a mais 20 anos, pois é, né? E aí todo mundo focado em fazer cosmetria. Eu digo, gente, cadê daqui a pouco? E mesmo profissionais voltados para a parte de cirurgia dermatológica, principalmente para essa parte aí, voltada para oncologia cutânea, né? Que é Exato. tão importante. E aí, vamos aproveitar, já que a gente já começou, puxou um gancho aí para a parte de oncologia cutânea. Vamos falar um pouquinho sobre margem de segurança aí para as lesões de câncer de câncer de pele não melanoma, de melanoma. Quando você vai tirar um CBC, geralmente você costuma marcar uma margem de quanto? Então, Mínima de quanto? isso aí é bem variável. O que acontece na prática da cirurgia dermatológica? A gente faz o mapeamento com o uso do dermatoscópio, e aí, na utilização do Uhum, dermatoscópio, o padrão que a gente mais utiliza é a morfologia dos vasos, né? Esse é o padrão mais, assim, mais confiável, mais seguro para a gente delimitar uma lesão. Claro que tem outros aspectos, mas, primeiro, a gente mapeia com dermatoscópio. Então, aí, Rubene, que uhum, mora uma grande diferença do cirurgião dermatológico para os outros profissionais que fazem esse procedimento, né? uhum. Então a gente enxerga com a lente do dermatoscópio. Então a gente, por enxergar com a lente do dermatoscópio, já aumenta a acurácia, né, de resolução através da técnica cirúrgica e muito em relação ao olho nu, né? Então isso já é um ponto importante. Mas via de regra, além de mapear com o dermatoscópio, a gente dá uma margem de segurança que aí vai depender da localização, né? Se é uma área de alto risco, se é uma área de baixo risco, se é uma suspeita de um carcinoma basocelular, um carcinoma espinocelular. Dentre o carcinoma basocelular,
se ele é nodular, adenoide, esclerodermiforme, cicatricial, infiltrativo. Dentro dessas possibilidades, dessa ampla variabilidade histológica, aí a gente planeja as margens. Então, é muito variável. Basicamente, dermatoscopia, delimita padrão de vasos e outras estruturas e aplica uma margem de alguns milímetros conforme localização, tipo histológico, para você fazer o procedimento. Então, é muito variável. Geralmente eu faço isso, pego o dermatoscópio, delimito a lesão com o dermatoscópio e eu tento, né, porque a gente sabe também que a margem histológica, histopatológica, Sim. muitas vezes não vai coincidir com a nossa margem, mesmo dermatoscópica, né? Então, eu tento manter uma margem ali de 4 milímetros, pelo menos. Só que às vezes vem menos do que 4 milímetros, porque histologicamente. Mas se às vezes vem uma margem menor do que essa, eu também não reabordo. Você costuma reabordar quando o paciente vem para uma margem de 1 milímetro ou quando vem Aborto. margem exígua? Você Então, costuma reabordar? Pois é, eu também indico, mas é danado para encontrar os cirurgiões que não reabordam, né? Falam margem exígua, é aquela que não deu uma margem de segurança, tá? Tipo, passou é, raspando. E aí a chance de recidivar é muito grande. Agora, mesmo que não tenha lá os 4 milímetros, né? Veio lá com 2 milímetros, a única coisa que eu faço é não reabordo, mas aí eu vejo com mais um intervalo menor. Em vez de mandar vir com 6 meses, eu mando o paciente vir com 4 meses, com 3 meses, para reavaliar se não vai ter recidiva. Isso no CBC, né? Num SEC também tento marcar 5 milímetros. Agora, dependendo da área, a gente tenta realmente ter essa margem de segurança, porque tem locais, né? Como mucosa, lábio, perfeito. dorso de mão, que recidivam muito, né? Então, mas aí um motivo para ter uma margem de segurança. Mas nem sempre vai conseguir daquele jeito que a gente quer, como a gente marca, mas pelo menos a gente como o Matheus falou, delimitando com Sim. dermatoscópio já facilita muito, né? Muito mesmo. Porque às vezes você consegue enxergar que a margem está um pouquinho, que a Perfeito. lesão está um pouquinho maior do que a E se lesão você der uma clínica. margem de segurança, como você bem mesmo disse, 4, 5 milímetros, acho que para a grande maioria dos casos isso é bem possível de você receber um resultado anatomopatológico de margens livres, sabe? Com coincidência com o que você fez na clínica. Então, acho que é bem possível, sim. Não, sim, com certeza. E aí, no caso de melanoma, quando tem uma lesão suspeita de melanoma, geralmente qual é a Então, margem que você dá para para as lesões, o que acontece? Na prática, às vezes a gente toma rasteira, né? suspeitou? Você Você não está suspeitou. confirmada Bom, ainda, você tá? Uma lesão suspeitou. suspeita. Então, às vezes você toma rasteiras, né? E às vezes não, né? Sempre toma rasteiras. Uhum, Então, imagina só, você está suspeitando de um CBC pigmentado ou de um melanoma. Às vezes você fica na dúvida. uhum. Então, o padrão Muitas dermatoscópio ele vezes. te ajuda na grande maioria das vezes, mas caso ou outro você vai ficar Uhum, na dúvida. Enfim, quando você está diante de uma suspeita de melanoma, o ideal é que você faça a retirada sem margens de segurança. Por que que o ideal é você retirar sem margens de segurança? Porque quando você adota margens de segurança no tratamento primário dessa lesão, você pode mudar a drenagem linfática. E aí, mudando a drenagem linfática, uhum. você pode prejudicar uma eventual pesquisa de linfonodo sentinela, por exemplo, ou uma ampliação das margens a partir da utilização do índice de Breslow. Então, suspeitou de melanoma, você vai tirar a lesão sem margens. Você tira toda a lesão, mas tira a lesão sem Exatamente. margens. E aí depois você toma a conduta baseada no É, Breslow. exatamente. Então, assim, a primeira coisa, eu falo para o paciente, né? Se é uma lesão suspeita, é um nervo displásico, é uma lesão que eu estou suspeitando ali de um lentigo maligno, enfim, de um melanoma, eu já meio que já vou adiantando para o paciente que talvez vai precisar de uma outra cirurgia. A gente vai E tirar para ver o uma que coisa, é, mas dependendo do que der, vai precisar reoperar. Porque eu digo, se você às vezes não avisa, o paciente às vezes fica sim. chateado de ter que fazer uma E segunda uma, cirurgia. Eu dou a margem mínima, assim, tipo 2 milímetros, que é para definição de Breslow mesmo. Mas sabendo que a margem perfeito. correta só vai ser definida com o Breslow, depois que você sabe o que é, se é melanoma, primeiro, porque também não vai ter como você dar uma margem. Eu digo que dar um tiro de canhão, depois era, sei lá, era um lentigo solar, né? Era uma lesão, enfim, era um nervo displásico, não era um melanoma. E aí você tira com a super margem de segurança e aí deixa o paciente com a cicatriz enorme sem É, necessidade. Então, eu faço assim,
margem mínima, né, 2 milímetros para definição, veio o Perfeito. Breslow, aí com o Breslow é que a gente vê qual é a Uma coisa margem que é assim, correta, né? muito importante é que quando você está diante de uma lesão dessa, você não vai fechar com retalho. Então, é Uhum. contraindicado você tirar uma lesão suspeita de um melanoma e fechar com retalho, por exemplo. Então, se a lesão é grande, qual que é o conselho, né? Você faz biópsias incisionais dentro daquela região da lesão, naquelas regiões onde Uhum. dermatoscopicamente você tem mais dúvida, onde dermatoscopicamente você vê mais áreas de risco, né? Áreas que te lembram de fato o melanoma. Então, você faz as Isso. biópsias incisionais. Agora, não seja corajoso de tirar grandes lesões e fechar com o retalho e depois se surpreender com o diagnóstico de um melanoma. Então, é perigoso, é contraindicado, né? Exatamente. Às vezes, principalmente lesões sacrais, né? Eu lembro que teve uma lesão enorme, gigante, melanoma. Era assim, você olhava de longe e já via que era um melanoma acral, mas você tem que fechar o diagnóstico. Então, assim, como é uma lesão muito grande, aí você tem que realmente fazer isso que o Matheus falou, fazer biópsia. O ideal do melanoma é tirar a lesão por Perfeito, completo, mas às vezes é uma lesão enorme. Você não tem como tirar por completo sem saber se é realmente melanoma. Então, você vai fazer, guiado por dermatoscopia, aquelas áreas lá onde tiver um padrão multicomponente, às vezes a área de véu perfeito. azul esbranquiçado, enfim. É a área Exato. mais esquisita, Faz biopsia lá, mais de um tampão, punch. para fechar o diagnóstico que é um melanoma, né? E aí depois, aí eu mando, vá com Deus, para o cirurgião oncológico, porque não, ainda mais uma lesão gigante, não vou me arriscar a tirar. Você faz, o Matheus é um ninja, viu, minha gente? Ele mandou umas fotos. Matheus do céu, por Cristo. Cara, ele não é só, não é do fuso, não, gente. Ele é do super do retalho, das coisas gigantes. Animado, moço, viu? Ô, Mônica, perguntando aqui, ó, o que seria retirar sem margem? Na verdade, E não é que você vai. A margem mínima, né? É aquela coisa que é chama 2 é milímetros, você rente a colocar 2 lesão. milímetros na régua, é Rente a um nada, lesão. né? É quase, não é uma margem de segurança. É tirar a lesão por completo, você não vai dar margem de segurança como você dá, por exemplo, delimitando ali um CBC que você está vendo ali dermatoscopicamente, que é praticamente um CBC ou um SEC, porque você vai precisar primeiro definir se é realmente melanoma, sendo melanoma, que melanoma é, se é in situ, qual é o tamanho, qual é o Breslow, né? Qual é o índice de profundidade desse melanoma. Aí sim, depois que definiu isso, aí vai ver se é margem de meio, de 1 centímetro, Perfeito. de 2, e assim vai. A Sofia aqui já foi enganada por um CBC Eu pigmentado. também. Ah, quem nunca, Sofia? E os nervos displásicos. Às vezes, gente, o paciente vem preocupado com uma outra lesão. Por isso que é tão importante Exato. examinar o paciente como um todo, né? E aí eu lembro de uma vez que, assim, um paciente branquinho e tal, cheio dos nervos, eu examinei o paciente todo. E aí a esposa, olha o olho de Tandera da esposa. A esposa falou assim, doutora, tem um nevo, tem um sinal, a pinta aqui. E tava assim, no couro cabeludo dele. E eu, sinceramente, eu tinha examinado a pele toda, tinha examinado o paciente todo, mas eu não tinha olhado, me atentado para olhar, ainda mais uma área de couro cabeludo. Nem era cal, não era careca, nem nada. E aí, quando eu olhei com o dermatoscópio ali, aí eu digo, putz, vamos. Eu ia tirar uma outra lesão, eu digo, vamos aproveitar e vamos tirar isso aí também. E era um melanoma. E eu digo, olha que olho ninja. Daí, se fosse meu marido, coitado, ia ficar gigante lá, porque ele corta o cabelo, eu nem percebo. Ela percebeu que tinha surgido uma pinta ali, e quando eu olhei com o dermatoscópio, então assim, às vezes a pessoa vem preocupada, ele estava preocupado com outras lesões que não tinha nenhum padrão dermatoscópico perigoso, mas ali você com o dermatoscópio consegue determinar, às vezes, e guiar, não, isso aqui tá esquisito, isso aqui tem algum achado, tem algum padrão ali da dermatoscopia que tá alterado. Quer para um CBC, quer para um SEC, quer para um melanoma, quer para um névodo displásico, enfim, que indica retirada, né? Mas é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Gente, vocês vão mandando as perguntas aí, ó. Mas, assim, o importante... Eu digo que depressão é quando a gente vai para, tipo, É, workshop de dermatoscopia. Esses congressos que tem, né? Que o pessoal faz umas enquetes, assim, aperta aí, se você acha o que é essa lesão. Você aperta uma lesão lentigo solar. Aí, meu Deus, tá passando aí. Aí, porque não tem uns casos, tem né? casos. Não sei se ele foi um achado, porque não é possível, não está no padrão. Já deve ter deixado a gente no momento que a gente não sabe fazer dermatoscopia. Pelo menos assim, eu tenho a sensação, toda vez que eu volto de um evento, eu volto meio em depressão. Eu digo, meu Deus, quanto eu deixei passar? Não, não é possível.
Beleza, Matheus. Então, já falou aqui um pouquinho sobre isso. Já falou aí os que preferem, falou sobre os também. Deixa eu perguntar a você sobre a questão da infiltração. Você vai, enfim, a infiltração. Eu vi que você fez lesões muito grandes. Você costuma usar solução anestésica? Como é que você faz para fazer, por exemplo, essas lesões que você vai precisar fazer retalhos? Como é que você faz para fazer a anestesia? Você faz bloqueio? Como é que você faz? Tá me ouvindo direitinho? Porque o seu áudio deu uma cortada. Tá me ouvindo? Então, da questão da anestesia, é uma grande dúvida, assim, né? Você vai ver na literatura, nem sempre elas são coincidentes, né? Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que partir do pressuposto de que os nossos procedimentos são muito seguros. Então, a gente tem que prezar sempre pela segurança, né? Então, existe, assim, bem documentado, doses máximas, né, de lidocaína. Então, lembrar que a lidocaína é um anestésico, mas a lidocaína, ela é cardiotóxico. Então, ela pode gerar uma cardiotoxicidade, uma depressão miocárdica, precipitar uma arritmia. Então, assim, a gente não quer isso com o nosso paciente, né? Então, a gente tem que sempre partir do pressuposto da segurança em primeiro lugar. Então, quando a gente olha para a dose máxima, a gente tem que entender que a dose máxima da lidocaína com vasoconstritor, ela é maior do que a dose máxima sem vasoconstritor. Por que isso acontece? Porque o uso do vasoconstritor, né, como o próprio nome já diz, faz essa vasoconstrição tecidual superficial e diminui a absorção da lidocaína. Então, é mais seguro você usar um anestésico com vaso do que um anestésico sem vaso. Então, assim, eu já parto do pressuposto de que, na grande maioria das vezes, se não todas, eu uso vasoconstritor, tá? Então, eu uso lidocaína com vasoconstritor, mesmo em áreas de extremidades. E aí, nas áreas de extremidades, eu uso o vasoconstritor, só que eu diluo mais o vasoconstritor, não é? Então, eu uso por conta do perfil de segurança. Agora, olha, a dose de lidocaína com vasoconstritor é 7 miligramas por quilo de peso, né? E a dose de lidocaína sem vasoconstritor é 5 miligramas de quilo de peso. Eu gosto de pensar em coisas fáceis. Então, eu penso como 5. Falar 5 é a dose máxima. Então, mesmo que a literatura fale que eu posso usar 7 miligramas por quilo, eu penso em 5. Então, para mim, fica muito tranquilo pensar em 5, né? Então, por exemplo, um paciente com 60 quilos, 60 vezes 5 é 300. Então, dá 300 miligramas, né? Uma ampola de 20 ml de solução anestésica tem 400 miligramas de lidocaína. Então, eu poderia usar 20 ml nesse paciente, né? Eu poderia usar um frasco todo, exatamente. Só que a gente não usa, perfeito. Por que a gente não usa? Porque a maioria dos nossos procedimentos são pequenos, a maioria dos procedimentos eles não necessitam de grandes volumes de anestesia. Então, ó, uma dica, eu faço assim, ó, para ficar fácil, lidocaína com vasoconstritor, não é? Tá lá 2%. Eu faço sempre para 2, eu diluo sempre para 2, com soro fisiológico e faço aquela solução. Então, por exemplo, acho que vou usar 10 ml. Eu puxo 5 e diluo para 10. E eu sempre diluo com soro fisiológico, porque a água destilada arde para fazer a anestesia, né? Então, assim, Roberto, tem várias formas da gente diluir o anestésico. Perfeito. Eu faço 1 para 1. Você faz 1 para 2 para faço 1 para 2, ou então eu faço assim, ó. Eu pego 10 ml de lidocaína com vaso, diluo para 30 ml de soro fisiológico e aí eu coloco 0,3 ou 0,4 de adrenalina. E aí essa adrenalina, ela vem no frasquinho âmbar, né? Porque a adrenalina é fotossensível. Às vezes a adrenalina que vem no frasquinho do anestésico, ela perde essa potência de vasoconstrição. Então eu uso a adrenalina no frasquinho âmbar para fazer essa diluição. Então, assim, eu faço isso quando eu vou fazer um grande retalho. Então, não. E uma pequena lesão, você faz? Geralmente não você diluo. Eu tenho diluída. Deixa eu só explicar aqui que a Regina perguntou. Como faz solução anestésica? Então, solução anestésica, Regina, você faz diluindo
o anestésico, né? A lidocaína com vaso, mais soro fisiológico. Então, o Matheus falou como é que ele faz. Eu gosto, por exemplo, se eu vou usar 1 ml de lidocaína com vaso, eu diluo mais Eu 1 faço ml isso. Sim, de eu soro faço isso fisiológico. também. Aí o Matheus falou, mas você para Não, aí grandes, você faz para 2, para né? grandes eu também Quando você vai faço fazer por exemplo, 3 para 6, 1 para 2. Eu sempre faço isso. 1 para 2, tipo assim, 1 ml de lidocaína, Mais um de mais soro. 2 de soro. Aí fica 3. É, Ah, mais um, então é 1 um para para 1. um. Exato. Estão falando a mesma coisa, Matheus. É isso, Então, muito dilui em seguro partes fazer isso. iguais, né? Gente, eu digo assim, depois que eu aprendi a fazer isso, porque na verdade, em lesões pequenas, eu fazia puro mesmo. Mas todo paciente reclama que arde muito. Tanto é que, às vezes, quando eu ia fazer a infiltração, eu já avisava, O, vai arder um pouquinho agora. E depois que eu comecei a diluir com soro, ninguém reclama mais. E sem falar que você faz uma. Dá para você anestesiar uma área maior, você faz uma, digamos assim, um poder de absorção ali maior, sem perfeito. precisar usar mais Uma coisa que anestésico, eu, né? E eu senti também que diminuiu muito os uma, sangramentos, assim, uma, justamente por isso. Muito, uma coisa, muito, para tudo, assim. Então eu faço isso, vou tirar um punchzinho, eu faço isso, entendeu? uma Na coisa ceratose, que eu sabe por que eu acho, faço uma isso? coisa que eu acho que Eu pode diluo. ficar assim para quem está assistindo é diluir. Faz 1 para 1 que você não vai errar. E uma coisa, Rubeli, a dor, ela existe por conta da diferença de pH entre o anestésico o Uhum. tecido ali que você está infiltrando e também por conta do volume. Então, um segredo aí é você diluindo, você estabiliza melhor esse pH e outra, você faz uma injeção lenta. Então, injeção lenta de Também. anestésico. Isso distende aos poucos essa região do subcutâneo. Então, isso dá mais conforto para o paciente. E uma coisa muito interessante, que eu acho que faz muito sentido. Por exemplo, você entrou com agulha 45 graus. Aí você fez um botão. Você Uhum. caprichou naquele botão. Você fez devagar, estilou. Você vai entrar novamente com a agulha para continuar anestesiando onde foi feito o seu botão. Porque o que, que eu percebo? Exatamente. Eu dou aula de técnica cirúrgica. O que, que eu percebo? O aluno ele infiltra de cá, aí depois ele quer infiltrar desse lado. Aí o paciente sente. Eu falei isso, eu dou aula para os meninos, eu falei isso essa semana. Eu levei um É frango, eu exato, disse, vou mostrar para vocês como fazer cirurgia, pequenas cirurgias. E aí eu falei exatamente isso, gente. Vocês vão, anestesiou aqui, então perfeito. vocês vão continuar infiltrando de onde você já está, porque eu digo, mas o que é que tem? Não vai infiltrar do outro lado? Perfeito. Gente, mas são os Conforto. detalhes, é o Exato, conforto. Essa percepção é conforto do paciente, exato. percepção de valor, de ser bem cuidado. Puxa, olha, o Não doutor senti Matheus fez uma nada. anestesia, não Exato, senti nada. exato. Foi tranquilo, o paciente já está tenso, porque mesmo falando que é uma cirurgia, é uma pequena cirurgia, não é uma cirurgia dermatológica, mas puxa, às vezes é uma suspeita de um câncer de pele, ou mesmo se não for, só simplesmente o fato de fazer um procedimento que está fora do que é a rotina dele, normalmente eles chegam um pouquinho nervosos. Então, quando você transforma isso, olha, você vai ver que é bem tranquilo, você já vai explicando, eu gosto de explicar para o paciente como é que Sim, cada passo total. que eu vou fazer. E, gente, é isso que eu tô falando, a percepção de valor de Ou, estar nos detalhes. Eu gosto também, Matheus, de usar aquele ótimo, vibradorzinho ótimo. Você do engana a Botox. percepção da dor. Você estimula receptor de Sim. pressão, Então, em você vez de só estimula usar para o receptor de Botox, né? pressão e engana o Exatamente. receptor de dor. Isso é ótimo. Exatamente. Então, Muito bom. encosto ali o vibradorzinho, mas às vezes você pode fazer. Meu dentista foi fazer uma infiltração esses dias e me achei fantástico. Era um bacilo. E aí, na hora que ele foi fazer a infiltração, ele fez a tremidinha que a gente faz o, com o Que negocinho lá do legal. Botox, ele fez com a mão. E tremeu assim. Eu digo, gente, muito legal. Porque assim, uma coisa simples, né? Porque geralmente uma anestesia em dente não é uma coisa confortável, né? Nem mucosa. Mas eu não senti nada. Desde o momento da picada, eu não senti, porque fez esse desvio da dor de Esse fazer movimento. essa tremidinha ali na pele. Fez um desvio realmente, né? Para outros pros receptores, né? Perfeito. De pressão, de tato, e desviou a questão da dor. Tem Olha quantos detalhes, gente, que agregam valor. E o paciente vai ficar assim, tipo, uma, impressionado, né? tem uma coisa Com a sua que eu atenção. faço, que é a prega. E aí, às vezes, no momento da prega, você pode estabilizar um pouquinho. Isso também ajuda. E uma coisa, Rubeli, que, Uhum. assim,
eu faço sempre, principalmente quando é câncer de pele, vai demorar mais o procedimento. Eu pergunto para o paciente, antes dele deitar, se ele gosta de ouvir música e qual música que ele gosta. E aí eu boto a música, Uhum. enquanto eu vou conversando com ele do cantor da música, eu já anestesiei. Então, ele entra, Exato. ele se confunde. Então, ele vai pensando na música, sente a picadinha, Uhum. continua falando ali da música e o procedimento vai embora. Então, isso também, Tá vendo? Como é valor, perfeito. papoterapia, né? Famoterapia, exatamente. E deixa eu te falar, nesse negócio, eu também pergunto esse negócio da música. Às vezes eu coloco lá uma música mais relaxante, mas às vezes eu pergunto, eu vejo o paciente tá mais tenso, você gosta de ouvir o quê? Eu vou colocar aqui. Aí esses dias o paciente pediu pra tocar um forrozão lá. Aí eu fiquei imaginando, porque assim, imagina o que o povo que dava pra ouvir lá de fora, né? A música da média da fazenda lá aí dentro, tá tocando um forrozão, daqueles aqui do Nordeste mesmo, assim, sabe? Um cantando que eu nunca tinha nem ouvido falar, gente. Aquela letra, daquele jeito. E olha, foi ótimo, ela ficou super descontraída. Mas olha, gente, realmente. E os pacientes falam isso, Sim, assim, tipo, você é diferenciada, por quê? E, no final das contas, o que você fez? É uma coisa ah, de atenção, é uma uma coisa de carinho a experiência, mais, sabe? De uma conversar, né? experiência. Exatamente. E de conversar com o paciente, vai falando sobre algum outro assunto, vai puxando assunto, aí ele nem sente que Perfeito. você fez a minha infiltração. Então, gente, olha, eu acho que essas dicas, a gente pode encerrar a live, que com essas dicas aí vocês já vão ganhar, já vão aumentar o valor das suas cirurgias dermatológicas, já vão aumentar a percepção de valor e muito. Salva aí, vocês não vão aprender em canto nenhum isso aí que a gente tá Eu falando. acho que Tocar, não não vão mesmo. tocar música, fazer uma vibração, né? Não vão aprender em canto Ah, nenhum, muito viu? bom. Deixa eu ver aqui, ó, Matheus. A Gisele perguntando: quando vem com margens comprometidas e tumor não melanoma, quanto tempo após você pode ampliar? Geralmente, quanto tempo depois? Veio lá o resultado da biópsia, você nem tirou os pontos ainda da primeira, você espera ter algum tempo para reoperar ou você já Bom, aborda em se imediatamente? tratando do SUS, eu abordo na próxima vaga. Então, é assim, o quanto antes eu Uhum, reabordo esse paciente. Quando isso acontece num cenário, assim, num cenário particular, por exemplo, eu programo assim que a ferida cicatrizar. Então, ferida cicatrizou, eu vou e reabordo a lesão. Aí eu reabordo a região. Não espero ter recidiva, não espero evolução da ferida, e eu deixo muito claro para o paciente o quê? Quando a margem é tocada, quando é focalmente comprometido, quando a margem é exígua, o que que pode acontecer, né? E principalmente quando os tumores têm um risco histológico baixo, né? Um adenoide, um nodular, enfim, e não tá uhum, presente em áreas de risco. O que que eu falo para o paciente? Eu falo assim, ó, é um tumor, eu desenho um pudim, falo assim, sabe quando você tem uhum, um fungo em cima do pudim? Aí ele entende. Aí eu falo assim, então, isso aqui é um câncer de pele. Quer dizer que uhum. eu passei a colher aqui, ó, e deixei um pouco de fungo lá. O que que vai acontecer com esse fungo se eu deixar lá? Aí ele fala assim, vai voltar. Aí eu falo, então tem que tirar ele de novo. Aí eu tenho que reabrir e tirar novamente. Então eu explico dessa forma para o paciente. Claro que, e assim, eu Perfeito. deixo claro para o paciente. Às vezes você reaborda, principalmente um tumor de baixo risco, e ele não está mais lá. Você reaborda, e aí o patologista Uhum. lauda assim, sem evidências histopatológicas de neoplasia residual. Aí, o que que eu falo para o paciente? Eu falo assim, ó, o próprio processo de cicatrização não ficou vermelho? Não formou uma casquinha? Isso tudo é célula de defesa. Pode ser que a célula de defesa destruiu esse residual, mas eu não sei. Para eu ter certeza, eu tenho que abrir de novo. Então, eu explico esse processo para o paciente. Perfeito, Matheus. Eu falo tanto isso aqui no Descomplique sobre a questão de explicar para o paciente o que ele tem, explicar de uma forma que ele entenda. Amei a ilustração do pudim. Já vai Aí, entrar para a minha lista uma de coisa, eu falo assim ilustrações. para Olha ele: quanto a gente imagina que tem um aprende. fungo em cima do pudim. Você tá doido para comer aquele pudim? O que que você faz? Ele, doutor, eu pego a colher, tiro dos lados um pudim normal e do fundo e tiro ele inteiro. Aí eu falo assim: o tratamento é esse, é assim que se trata. Aí ele entende das margens livres, enfim, aí entende. Perfeito, perfeito. Gostei demais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente seguir. Tem mais não. Então vamos lá. Já falamos aqui sobre a infiltração. Então, quando você vai fazer? Puxando o gancho para biópsia Faço. de unha. Você faz biópsia de unha? Aí, Uhum. cantoplastia, cirurgia ungual, você faz. Aí.
Aí você faz o anestésico, então você dilui, aí você dilui para mais. Faz com vaso e aí Faço você dilui com para vaso, diluo quanto? para 2, para Um, 3. Isso é. três. E E faço faz bloqueio. bloqueio. Faço bloqueio digital, Você faz perfeito. bloqueio. Tá, perfeito. Deixa eu te perguntar. Perguntaram de cantoplastia. Quando você faz cantoplastia, você faz fenolização? Você Quando, só faz a quando cantoplastia? disponível, Como é que você sim, eu faz? faço a fenolização associado com a contoplastia. Não é todo lugar que tem e aí acaba que eu não faço quando não tem, mas geralmente eu faço. Certo, perfeito. Perguntaram quando fazer shave ou eczérese? Quando é que você opta por fazer um shave de uma lesão ou O shave é eczérese? para lesões benignas. Então, lesões benignas são Uhum, dignas de um shave. Então, por exemplo, um acrocórdon, faço um shave. Um fibroma mole com um pedículo muito uhum. estreito, eu faço um shaving. Lesões que são benignas. Agora, shaving para tratamento de lesão maligna, não. Às vezes, um shaving diagnóstico de uma lesão benigna, ok. Agora, para tratamento de lesão maligna, não. Então, suspeito que a lesão é neoplásica? Não, shaving está contraindicado. Se uma lesão ela não tem essa suspeição, uma lesão benigna, aí tudo bem se aplicar, você fazer um shaving, né? E não vejo contraindicações. É verdade. Então, quando é a lesão, porque o Perfeito, dermatoscópio ajuda muito a gente nisso, né? De ver se essa lesão se é uma lesão maligna ou uma lesão suspeita, né? Se é suspeita maligna, a melhor coisa é você retirar realmente com a margem que precisa para cada lesão. Agora, por exemplo, às vezes nervos intradérmicos, eu gosto às vezes também de fazer um shaving. Apesar de que às vezes se for um nervo composto, às vezes pode, você quer avisar que às vezes pode ficar depois alguma pigmentação, mas enfim, às vezes a cicatrização, o fato de fazer um shaving, né? Às vezes evita de ter que fazer sutura. Então, esteticamente, às vezes fica com um aspecto estético melhor. A gente sabe que é uma lesão benigna, apesar de que mesmo fazendo um shave de um nervo intradérmico, eu sabendo ali, né? Jurando que o que eu sei, que eu afirmo, que eu dou toda. Que eu boto dinheiro dizendo que aquilo ali não vai ser maligno, mas sim, eu mando para análise, uma porque eu coisa, não jogo nada no é, lixo. Só se for uma crocórdão, mas, se for uma dermatose papulosa, mas mesmo sendo mas um nervo composto, um ó, nervo intradérmico, Rubeli, uma coisa eu que mando para que análise eu sempre. aprendi, tá? É, assim, eu nunca tiro uma lesão e não mando para AP. Eu nunca faço isso. Por que que eu não faço isso? Eu vou te contar uma história de quando eu era interno. Uma paciente chegou no Uhum. ambulatório específico, lá nem era de dermatologia, enfim, eu era interno, eu era estudante, com um diagnóstico de melanoma metastático. E ela falou bem assim: não acharam melanoma no meu corpo, mas eu tirei há 2 anos atrás uma lesão e não foi para biópsia. Então, assim, ela tirou um acrocórdon? Ela tirou Uhum. uma QS? Não sei. Então, eu acho que é um material biológico do paciente. Você, por mais que tenha expertise, experiência, enfim, por mais que esteja ali, é benigno. Eu boto num potinho e deixo com o paciente. Porque eu É, não. Eu tenho receio, isso é uma conduta minha, assim, eu entrego para o paciente para a realização da biópsia, uhum. sabe? E Eu falo, apesar de eu ter certeza, assim, da gente ver que o achado não tem nada suspeito, mas não, a gente só vai ter, não ter 100% de certeza, porque depois se perfeito, voltar qualquer coisa nesse perfeito. local, a gente sabe o que foi retirado, né? Do que tirar e depois voltar alguma coisa, a gente não sabe nem o que é, enfim. E já teve uma situação parecida com essa também que eu vi. Só que nem, na verdade, não foi. Essa questão de metástase, da pessoa aparecer com metástase, na verdade, eu acho que a gente é fato, até porque tem cirurgiões, às vezes. Tem cirurgiões, às vezes aquele médico lá do interior, que é aquele faz tudo, é tipo, né? E aí vai lá, Joga tira no lixo. uma pinta lá do paciente, e aí, esse aqui joga no lixo. E aí depois o paciente só descobre que era um melanoma anos depois, quando ele já está em metástase. E eu dei uma aula esse final de semana lá aqui na Universidade Federal, aqui, eu falei para os meninos, eu digo, olha, você pode privar a pessoa da única chance que ela tem de sobreviver, né? De você não tirar uma lesão e não mandar para uma análise, às vezes era um melanoma ali, você achou que não era, e a pessoa, enfim, poderia ter sobrevivido, porque é um câncer que, mesmo sendo um câncer mais agressivo, mas Cura. retirado, abordado, é um câncer que a gente consegue tratar e curar. E aí teve uma vez, a gente vê muito hoje profissionais
profissionais, tipo, em clínica de estética, né? Oferecendo retirada, jato de plasma. Ai, gente, Eu pra nem sei o que é morrer, um né? É jato pra de morrer. plasma. E aí então, é tipo um bisturi elétrico, eles botam, por isso que eu falo, a dermato não compra. As meninas, os alunos perguntam, posso comprar jato de plasma? Não, não, porque já tá banalizado por aí. E aí, fazendo propagandas. Inclusive, teve um paciente chegou para mim e falou assim: olha, doutora, eu ia tirar no salão de beleza, que tem uma esteticista lá que Gente, tira com jato de plasma. Eram várias dermatólogos. Eu acho que é Mateus, deve ter por aí, Uberlândia também. Se quiser, só mas não coisa deve do ter Nordeste, mesmo. não, viu? Por aí também tem, né, do Sudeste. E aí, o que aconteceu? Eu vi no Instagram de uma esteticista, ela postando que tinha feito uma retirada, na verdade, ela fez uma eletrocoagulação de uma lesão, era no abdômen da paciente, uma lesão super enegrecida. Numa paciente que não era uma paciente idosa, era uma paciente jovem, dava para ver pelo abdômen que era uma paciente jovem, que não tinha nenhuma lesão em nenhuma outra parte, e uma lesão super enegrecida, assim, próxima do umbigo. E aí ela mostrando depois na gase lá a lesão, sabe? E eu digo, gente, esse negócio tem uma cara de melanoma. Sabe quando você bate o olho assim, você já vê assim, Nossa, aí eu digo, gente. olha, fulana, é, você tirou isso aí? Tipo assim, olha o risco. Isso aí pode ser um melanoma. Essa paciente, essa mulher não tinha nenhuma lesão em nenhuma outra parte, só essa lesão enegrecida aí. E aí, se for um melanoma, você pode privar. Eu não aguentei, eu tive que mandar a mensagem. Eu digo, não, minha querida, não faça mais um negócio desse, né? Cada um seu quadrado, cada um tem suas atribuições, mas não vai caçar tirar um sinal de um paciente se você não tem habilidade para. Se a gente com dermatoscópio, a gente fica em dúvida com as coisas, imagina uma pessoa que não tem habilidade para poder ver. Então é muito sério isso, gente. É uma coisa que também que a gente tem que começar a alertar para a população, né? Da importância de não estar tirando isso em qualquer lugar. Porque vocês sabem, quantas vezes já aconteceu comigo de ficar em dúvida se Opa, é uma ceratose seborreica ou demais. se era um melanoma, não é não? Às vezes umas ceratoses seborreicas lá, véia, pigmentada, enegrecido, Essa, um negócio bem estranho, você tira a ceratose ah, seborreica. Eu digo, graças a Deus que não era essa melanoma, mas semana tem uma umas que não, que deixa a pequena gente na coleção de dúvida. sangue, né, um hematoma no dorso do dedo do pé. Eu falei assim, nossa, isso aqui eu fiquei muito, mas muito na dúvida de se pudesse ser somente um hematoma ou se era um melanoma. Então, assim, quanto mais você vê casos, tudo mais medo você fica, não é? Então, É. Quanto mais complexo você exato. vai para o workshop Mais lá da medo você dermatoscopia, tem. mais medo você vai ficando. É É bom, verdade. Mas o medo é sim. bom, porque protege, né? Protege você e protege o paciente. É melhor você pecar por excesso, tirar uma lesão e mandar para análise do que você jogar no lixo e ser um melanoma, né? Vamos falar um pouquinho sobre Bora. pós-operatório, sobre os cuidados do pós? Vamos falar de curativo. Como é que você costuma Ó, fazer seu é o curativo? seguinte. Primeiro que a confecção do primeiro curativo é sempre do médico. Então, eu costumo falar isso. Porque eu já visitei alguns serviços que o curativo era de um outro profissional, por exemplo, da equipe de enfermagem. E o primeiro curativo, ele tem que ser estéril. Então, Uhum. esse primeiro curativo, ele é do médico. Então, o médico que fez o procedimento é o médico que vai fazer o Uhum. curativo. Então, isso é um fato. O curativo, ele tem que ser não aderente, então não pode aderir no leito da ferida, porque isso pode prejudicar no momento da troca ou da retirada desse curativo. Além de não ser aderente, ele tem que proteger toda a extensão dos pontos. Então, isso é um desafio às vezes. Tem lesões muito extensas, né, cicatrizes, por exemplo, retalhos que envolvem toda essa região, entra para o couro cabeludo, isso é um desafio, mas tem que cobrir toda a região do couro cabeludo. Então, o que é que eu faço? Eu uso geralmente uma gaze, e aí uma gaze que tem esse potencial de não ser aderente, de cobrir e de absorver sangramento, seroma, secreção ali dessa ferida. E o que eu uso, Rubeli? Eu uso vaselina sólida e aí eu uso essa vaselina estéril. Então, eu acho isso muito interessante. Ou, quando você não tem essa vaselina estéril, tem um serviço que eu trabalho que a gente faz assim. Eu pego o rayon, que é aquelas fibras de é um material inorgânico, esse rayon. Acho que é acetato de celulose, esse rayon. E aí eu pego o óleo Dersane estéreo e embebo esse rayon, na ausência de um material tipo um petrolato, né? Porque geralmente eu não uso esse petrolato. Então eu pego o rayon, esse material, embebo no Dersane estéreo e coloco sobre a ferida. E por cima eu venho com as gases. Ou eu coloco E essa vaselina estéreo, como é que você na consegue essa farmácia. vaselina estéreo? Conta aí pra gente. Certo. Vaselina estéreo.
estéreo. Sim. Sim, e vem escrito assim. E aí É, você quando pega você, ela no pote, você compra ela e aí você pega. pequena. Quando você abre, ela já não é mais estéreo, então não dá para você reaproveitar. Então, Sim. Ah, ela tá. vem Então você compra toda fechadinha. vez, tem os Exato. potes. E aí você Ah, usa essa perfeito. vaselina. E qual que é o papel da vaselina, né? O papel é justamente Uhum. manter a hidratação dessa ferida, né? Então, o que a gente não quer é a ferida seca. Então, a gente tem que sempre buscar deixar essa ferida úmida para esse curativo seja feito da melhor forma. E esse primeiro curativo, seja ele com rayon, petrolatum, com óleo que seja estéreo ou a vaselina, eu deixo 24, 48 horas na pele do paciente. Eu deixo 24 horas. Eu deixo 24 horas. A gente até compartilhou um artigo sobre pós-operatório na comunidade no canal do Telegram. Depois vocês leem lá esse artigo sobre dúvidas frequentes da Caroline Brandão. Até esse artigo é bem legal, que fala bem didaticamente assim, várias dúvidas que o paciente pergunta e sobre essa questão do curativo e falando sobre usar a vaselina. Mas para ter a questão da vaselina estéril justamente por isso, né? Porque geralmente a gente vê aí usando a vaselina e aí você compra as A menores e vaselina, não você reaproveita pode o comprar o frasco. pontão de vaselina, mas ele não fica estéreo. Mas a Sim. vaselina, eu não sei, mas aqui ela custa R$ 5, um potinho petitinho. É, Então eu uso para uma uhum. cirurgia. Dá para o E aí paciente. você dá para o paciente. O paciente E fica você com dá essa para o paciente. vaselina. Ele vai para casa e vai usar essa vaselina várias vezes ao longo do tratamento. Uma coisa em relação às feridas, né? Que eu falei desse curativo, 24 a 48 horas você pode deixar, mas depois de 24 horas não tem evidência de aumento de infecção. Então você poderia tirar com 24 horas com muita tranquilidade. Isso. Aquafor, Regina, pode, está até no artigo citado. Eu gosto de usar Aquafor. Bepantol também seria uma boa. Na verdade, você precisa manter a Perfeito. ferida úmida, né? Agora, nada de antibiótico. Antibiótico Rifocina, só, foi que a Manuela iodo. falando. Alguns colegas de neomicina bastante. Ó, nada disso. Neomicina, na verdade, tá até na bateria padrão. Minha Eu não medicina eu uso acho que para é nada contraindicado. neomicina. Nada. Eu também não. É, Fotossensibilizante, não acho é nada. verdade. Não, E eu para nada, concordo. totalmente. Concordo total. Não passa neomicina para nada nesta galáxia. Como Aham, como dermato, a médico gente não prescreve geral, neomicina mais, né? É, geral, você pode até prescrever, mas na dermato a gente não perfeito. prescreve justamente por isso, porque ela pode causar uma dermatite de contato também. E, então, assim, eu gosto, por exemplo, a Aquaphor, vamos dizer assim, uma vaselina diferenciada, né? Que é um creme reparador. Às vezes eu tenho até os sachezinhos lá no consultório, então depois já dou para o paciente também. Bepantol também é uma boa esquização em tubos, né? Porque aí você pode colocar, tirar só aquela quantidade. Mas gostei da questão dos potinhos menores de vaselina e já dá para o Você pode paciente, que é muito dar o baratinho potinho com mesmo. cotonete, por exemplo, para ele usar esse cotonete para Sim. passar em volta da ferida. Então, isso, Rubeli, eu acho que assim, para você, para quem está operando, é um custo pequeno e você agrega no procedimento, entendeu? Uhum. Então, já é um procedimento com Sim, baixo custo. com certeza. Então, você agrega muito no procedimento. Exatamente. O custo realmente, é por isso que eu digo, é uma forma de você ter uma possibilidade de lucro alta em relação ao custo. Porque quando você pega um procedimento estético na cosmetria, que o Perfeito, produto é muito caro, às vezes você tem um faturamento alto, mas o lucro é perfeito. baixo, porque o produto é caro. E na cirurgia dermatológica, não, você tem um baixo investimento, mas com uma possibilidade de lucro até mais alta do que da cosmetria. Mesmo você, às vezes, Não, parecendo que você fatura menos. se você vê Mas você lucro, eu lucra acho que mais. cirurgia é sempre mais lucrativa do que procedimento. É, Porque eu também acho. aqui, você gasta o que para fazer uma cirurgia? Em- Tem um kit que você já E o seu esteriliza, tempo. fio, um pacote de gás Então, você não vai cobrar 3 vezes isso, 4 vezes. É muito mais o valor. e, Então, assim, é uhum, porque a galera não percebe isso. Na verdade, eu sempre falo isso. O segredo não está no lucro, o segredo não está no valor bruto, o segredo está no custo. Então, se você faz uma coisa com um custo pequeno, se agrega exatamente. muito. Exatamente. E tal, às vezes, por exemplo, aquele névoa daquele paciente ali incomodava muito mais do que as rugas, do que o bigode Exato. chinês dele, né? Aquelas dermatoses papulosas do paciente, às vezes, puxa, incomodam profundamente. Às vezes você está lá oferecendo botox e não oferece tirar aqueles milhares de acrocornos que o paciente tem.
né? E com uma Muito menor. complexidade muito menor, Complicação com muito uma chance menor. de complicação muito menor, muito menos dor de cabeça, maior satisfação do paciente, né? Perfeito, sou dessa. E eu trabalho muito povo aqui nessa vibe, entendeu? Para puxar a galera de volta para dermato raiz. Manuela, tem contraindicação? Tem contraindicação? Não entendi, Manuela. Depois completa aqui o seu raciocínio. Quando a troca de curativo após 24 horas, o paciente ainda precisa usar o curativo? Então, não necessariamente, né? Mas, às vezes, eu oriento, por exemplo, se para não deixar seco, às vezes o paciente pode botar um band-aid, ainda mais roxo, o paciente às vezes não vai querer sair aparecendo os pontos para todo mundo ficar perguntando, foi isso, foi isso. Mas não é obrigatório. Isso também se tiver exudato, né? Também aí você tem que deixar uma cobertura, porque também o paciente vai ficar escorrendo e passando a mão e limpando lá, não vai dar bom, né? Você orienta diferente, Matheus, depois dessas 24 horas. Como é que você orienta a lavar depois de 24 horas? Tirou o curativo, como é Aí que você quando eu orienta a tiro, limpeza? assim, depois de 24 horas, via de regra, não oriento refazer o curativo. Refaço o curativo só se tiver exudato, seroma, sangramentos, aí eu oriento. Ou quando o paciente é de zona rural. Aí eu peço para ele utilizar sempre uma Sim. cobertura ali para evitar a sujidade local. Quando é uma área, por exemplo, dorso, enfim, quando vai deitar, aí eu também oriento colocar para dormir para proteger os pontos. Então eu faço essas orientações. Tirando isso, Sim. tirou o curativo, eu falo assim para o paciente, ó, agora tem que deixar a ferida respirar. Sua ferida tem que respirar. E aí ela tem que respirar e Uhum. beber água. A água pela vaselina. Então, o que eu faço? Depois de 24, 48 horas, vaselina, 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 sempre. É um pacotinho, vai andar no seu bolso. Então, eu deixo no bolso do paciente. É. E a limpeza eu faço com água, sabão. Aí eu falo assim, ó, sabão neutro. Mas não é todo mundo que entende o que é sabão neutro. Aí eu falo assim, branco sem cheiro. Qualquer branco sem Uhum. cheiro. Você vai usar um branco sem cheiro. E água corrente. Os pacientes querem porque querem lavar com soro fisiológico. Aí você fala, não precisa, pode ser Uhum. água corrente. O soro fisiológico eu uso basicamente quando tem algum seroma, uma secreção. Aí eu utilizo o soro fisiológico. Tirando isso, os cuidados são esses. É, eu já indico o nome do sabonete. Eu faço geralmente um Dove Baby glicerina, que é baratinho, que é de recém-nascido, que desce sem perfume e é líquido. E eu digo, é água, sabão, tem que lavar direitinho e hidratar. E também isso, porque ferida boa para cicatrizar Isso, não pode dar casca, isso. não pode criar crosta. Às vezes É, o paciente mandava, você é tá terrível. sequinho. Não, não é para ficar sequinho. Tem que hidratar. Quanto mais Ô, hidratada, melhor Rubéi, o e uma processo coisa de também que eu acho cicatrização. muito, muito legal, assim, é, você tem que ensinar isso para o paciente. Então, não basta só falar assim, fulano, não pode deixar seco, não pode deixar casca. Você tem que ensinar para ele. Então, o que que eu faço? Mostro um vídeo de limpando uma ferida. Eu falo assim, ó, é assim que você vai limpar. É desse jeito que você vai limpar. Você vai passar uma pequena escovinha entre os pontinhos, porque eu não quero casquinha aqui, eu não quero secreto, tem que estar limpinho, a casa tem que estar bem organizada. E aí você vem com a vaselina por cima. Então, são cuidados que você demora um pouco mais durante o pós-procedimento, mas que o resultado final é muito melhor. Então, é muito melhor. É verdade. Gostei da ideia do videozinho. Você manda pro WhatsApp do paciente ou você só Não, mostra lá ó, na... isso é uma coisa que eu vou implementar. Eu vou fazer um QR Code de um vídeo no YouTube. Aí eu vou falar assim, ó, se você teve dúvida, lê o QR Code e vai É aparecer o vídeo. legal. É porque às vezes o paciente está Não, tão não assim que presta. não presta atenção direito. Aí, eu acho que isso para ver em casa Isso, depois. Eu gostei da sim. ideia. Porque normalmente eu dou por escrito. E, Mas se- e o sempre que vídeo, eu gostei da ideia do e vídeo. sempre que possível, retorno precoce. Então, é um retorno precoce, Sim. porque no retorno precoce você vai detectar que o paciente não está limpando direito, você vai detectar se teve alguma complicação, se formou um hematoma, se teve alguma coisa que fugiu da programação. Então, sempre que possível, um retorno precoce. Quando não comigo, com a equipe de enfermagem que vai me comunicar. Então, eu acho isso interessante. Ó, vaselina sólida estéril, você tem alguma marca Eu acho específica que que você aquela gosta? da Needs. Eu não sei se. Da Nitz, da Dorogazil, da Raia, né? Que É, é da marca assim, da... marca qualquer uma mesmo. Não tem muita. É, qualquer marca, gente. É Vaselina, barato. vaselina. Não precisa... Simples, baratinho. Pode repetir, retira o curativo depois de quanto tempo? 24 horas, Mônica, tá?
Colagenase pode ser usada no pós-operatório? Ah, não Uh-uh. uso. Você usa Não. colagenase para pós-operatório? Não uso. Só se você tiver uma ferida depois, se for uma Fibrina. ferida que tem ali uma área de esfacelo para poder. Aí tudo bem, vai precisar de um debridamento, O aí que usa eu, colagenase. Aí o vamos que eu, para. Teve uma live sobre feridas, o que eu até que eu vejo fiz muito com. errado é o pessoal usando álcool para lavar a ferida, que resseca a É, ferida, usando clorexidina. uhum, A clorexidina retarda a quimiotaxia de né? neutrófilo e migração de célula epitelial para cicatriz. Então, clorexidina prejudica também. Então, gente, é fazer o básico. É hidratação, água, Água e higiene sabão, e vaselina. Higiene e vaselina. vaselina. Se for um paciente diferenciado, Aquafor, a Bepantol, mas uma boa vaselina. A dica que ele Já deu à vi. idade, já comprar a vaselina, usar aquela vaselina ali, já dá o pote para o paciente, gostei. Matheus, vamos falar sobre a retirada dos pontos por área. Geralmente, assim, você tem um padrão, tipo, eu geralmente faço assim, cabeça, 7 dias, daqui para baixo, 15 dias. Para não ficar 10 dias para ficar decorando. Você vai assim Olha, também quando, ou por área olha, eu não também você sei, vai assim, para te fazendo? ser sincero, velho, eu preciso fazer uma revisão sobre esse assunto, porque eu não sei quem inventou isso. De que pálpebra, De 10 dias pálpebra para um 2 a lugar, de 4 3 dias. dias Você para tira outro. pontos de dois dias aqui, você tiraria? Então, assim, eu preciso, de fato, Não. aprofundar esses estudos. Eu crio padrões. Padrões. É igual você falou, daqui é 7 a 10 dias, para baixo é 14 dias. E pronto, é padrão. É, Qual que é o porque pronto. que eu vejo que o pessoal eles se pegam muito em números, em datas. Então assim, você tem que entender a lógica do negócio. O ponto ele não pode ficar muito tempo, senão vai prejudicar a cicatrização e você não pode tirar antes que tenha tido essa cicatrização. Então, eu já vi assim, chegou com 12 dias, o aluno não quer tirar o ponto, porque tira com 14. Aí eu falo assim, não. Ah, não. Já está cicatrizado. Você quer tirar com 14 por quê? Então, assim, não, é porque está no livro. Então, eu acho que é muito assim, obviamente que isso é um Dá varia- caminho, mas não é o único caminho. Você cria até com a Sim, sua experiência mesmo. Então, geralmente, 7 a 10 dias, daqui para exatamente. cima, daqui para baixo, 14 dias. É isso que eu faço no geral. Tá. A Diana perguntando, cloridrato de besalcônio. Eu acho que deve ser o que está aí na composição do Andolba. Eu não, a única coisa que eu passo do Andolba é se alguém souber. Se não for isso, você me corrige aqui, viu, Diana, ou se souber aí também, Matheus. Eu uso, por exemplo, para molusco, porque tem triclosan, aí dá uma refrescada também, e aí funciona como antisséptico. Se bem que eu gosto para molusco mesmo colocar iodo, se não for alérgico, polvidine, tá? Depois da curetagem. Porque aí já mata mesmo ali, e poxvírus e acabou. Mas poderia ser o Andalba Spray. Agora, para feridas pós-operatórias, não é indicado. O indicado é a hidratação mesmo, tá? Então, é vaselina, gente. Não passa pomada antibiótica. Sim, quando é que você faz uso de antibiótico antes da cirurgia? Profilaxia? Tipo, para profilaxia ou depois da cirurgia, em alguma situação você entra no pós? Quando é que você faz profilaxia ou quando você faz pós-cirurgia? Ó, assim, Antibiótico. antes do procedimento, não faço, não tenho esse costume de fazer. Eu sei que existem algumas possibilidades, né? As cefalosporinas de primeira geração, o Bactrim, as quinolonas poderiam ser utilizadas, então tem várias medicações que a gente poderia utilizar, mas eu não costumo usar. Agora, no pós-operatório, eu uso com uma certa frequência. Tudo bem que essas cirurgias que a gente faz, elas são categorizadas como limpas, né? Uma coisa que eu faço, Rubeli, isso eu não consigo repetir isso no cenário público, mas no particular eu faço, até por questão de logística, né? Então, eu oriento o paciente, sempre que possível, usar um sabonete antisséptico na região. Então, no dia anterior, por exemplo, vou operar um tumor na face. Eu oriento que ele use um sabonete antisséptico na região da face no dia anterior e no dia da cirurgia. Isso tem evidência de que diminui a contaminação. As inf... E aí você passa o quê? Qual o sabonete antisséptico que você. Marca? Tem alguma ah, marca? Prefere também não. Qualquer um desses assim, de. Para a pedra de ódio. Sepsia, Protex, eu oriento esses.
Agora, se for o que foi usado, se for, Raiz, se, né? se Mateus for o que super foi cristão. usado Pega nos Protex, estudos, eu não uai. sei, mas eu sou muito assim. É, então, eu Tá uso o certo. Protex, o Apex, é sabonete barato mesmo. Eu não acho que isso vá mudar a vida, né? Certo. Então, eu uso sabonete barato. E aí eu peço para ele, Sim. ele usar, não tomar um banho, tá? É usar naquela região no dia, na Uhum. noite anterior, no dia da cirurgia. E aí, porque assim, as infecções de sítio cirúrgico, elas giram em torno de 1%, né? 0,8 a 1,4%. Então, é muito pouco. Então, eu faço isso, e aí, do pós-operatório, quando eu vou prescrever antibiótico, então, eu não prescrevo antibiótico tópico. Então, antibiótico tópico, isso Uhum. não vem ao caso para esse tipo de procedimento. Mas eu uso, sim, muito a cefalexina, né, a cefalosporina de primeira geração, quando? Quando eu faço enxerto, eu uso. Quando eu faço retalho, eu uso. Quando eu acesso o nariz, então eu também uso. E quando eu faço grandes defeitos, Uhum. que eu vejo que vai formar uma coleção, eu também uso antibiótico. Então, eu uso antibióticos nesses cenários. Sim. E paciente, cuidado com paciente Perfeito. diabético também. Eu tenho um pouco de cuidado com passar também. Imunossupressão, Se tiver algum ótimo. tipo de São, imunossupressão também. são dois cenários, são dois cenários. E essa questão de perto de nariz também, às vezes alguma lesão que já tenha, por exemplo, que você está vendo que a lesão tem uma infecção secundária também. Às vezes, sei lá, é um nervo que o paciente, sei lá, escoriou e você vai tirar porque tá e tem um processo já de infecção secundária, aí também eu entro com antibiótico, pode ser cefalexina, se for alérgica, aí uma azitromicina. E tem a possibilidade de fazer a antibiótico profilaxia, tem algumas. Até no artigo que a gente mandou, eles citam todas essas possibilidades que o Matheus falou, que aí pode ser feito 30 a 60 minutos antes, né? De Levofloxacina, cefalexina, uma ciprofloxacina, quinolona, um Bactrim. cipro. É, isso. Tá no artigo lá, depois quem não recebeu o link, quem não tá lá no canal do Telegram, eu disponibilizei lá o artigo para vocês me pedem no direct, tá? Vamos agora só um bate-volta. Doutor, posso tomar uma No, cervejinha hoje? Depois da cirurgia, porque é clássica, de ouro, assim, principalmente, né? o que acontece? Se o paciente não for se ele for um alcoólatra, eu não suspendo. Porque se ele for alcoólatra, assim, um etilista crônico, ele pode ter abstinência. Então, eu não falo para ele assim, fica 5 dias. Então, eu falo assim, cara, segue sua vida aí. E se ele é um etilista crônico, com risco de sofrer por abstinência, então eu não quero esse risco para mim. Agora, ele é um etilista social, eu falo assim, amigão, não é a semana para você tomar sua cerveja. Então, você deixa de tomar cerveja antes do procedimento, aí 3, 4 dias, e 3, 4 dias, ou aí eu falo assim, até cicatrizar. É melhor você evitar o álcool. Então eu faço essa orientação em relação ao álcool. Perfeito. Doutor, posso ir quando para academia? Assim, também depende. Por exemplo, isso é uma dúvida muito grande. Sabe o que acontece, Rubeli? O povo não faz academia. Aí opera, quer ir para academia. Aí eu falo assim, que é isso? Mas enfim, aí o que eu pergunto? Quando fala assim, posso ir para academia? Aí eu falo assim, qual a frequência você vai na academia? Ah, não, eu nem lembro a última vez. Aí, então não é agora que você vai começar a academia. Mas, via de regra, eu suspendo. No dia do procedimento, eu não autorizo fazer. Se for um procedimento extenso, eu aguardo uma reavaliação, aguardo a cicatrização para orientar esse paciente a retornar. Agora, é um pilates, é um exercício físico que não tem carga, não é um aeróbico esforçado. Pilates, você não fez Pilates. Eu tenho certeza que você A, nunca fez Pilates na vida. a, Por Cristo, você não pode falar isso. Eu duvido. não, Eu estou assim, intimada a você fazer uma aula de Pilates para você ver que não tem nada a ver de não, leve. Tá vendo? eu Olha falo o assim, um exercício preconceito. que não seja um exercício, assim, musculação extenuante. Por exemplo, vamos supor que o Uhum, paciente ele operou a região da face, e aí ele queira ir na academia de uhum. qualquer jeito. Aí eu falo assim, ó, se você for na academia, você vai preferir malhar um grupamento muscular que você não vai exercitar onde eu operei. E você espera pelo menos 48 horas, né? Então, assim, acho que é um tato. É um tato, mas eu não oriento o paciente voltar a fazer É, a atividade física no mesmo dia ou no dia seguinte. Aí, com certeza não. é, eu peço
dormir 48 horas, mas eu digo também, se for fazer alguma atividade que na parte, por exemplo, eu tirar uma lesão no dorso, não Perfeito. vai dar para estar malhando grupo muscular do osso até depois, porque já aconteceu comigo, por exemplo, tirar um nevo na região torácica de um paciente, e aí esperei os 15 dias, tirei os pontinhos lindos, maravilhosos, estava lindo. Aí o que, que ele me faz? Saiu do consultório e foi Dei para uma área verde que tem aqui, se licença. pendurou naquelas barras que tem assim. Na hora, eu digo, pra que fera você foi fazer isso? A cicatriz, a gente tirou os pontos, mas a cicatriz está Perfeito. ali ainda muito delicadinha. Então eu oriento a esperar um tempo até para voltar a malhar naquela região, para poder não. Principalmente aí, depois acabou de tirar os pontos, ainda não dá para fazer a musculatura naquela região, tá? Agora, deixa eu te falar, Pilates, dependendo do Pilates, agora, a pessoa de Pilates, eu vou estar me matar, viu? Dependendo, não pode também Pilates, não, porque ó, a Bruna falou, Pilates é pesadíssimo, mas é pesado mesmo, eu vou estar me tremendo toda a aula. Vou pegar no seu pé para você fazer uma aula de Pilates, e vou dizer para a fisioterapeuta que ele disse que é levinho fazer Pilates, que é de boa, se for pra... Posso comer carne de porco, doutor? Carne de Nossa, porco, eu ainda falo, camarão, traz posso pra mim comer? isso. Eu adoro essas carnes aí. Eu não, assim, eu não contraindico, não. Não tem problema. E paciente é muito, mas Depende. paciente é Eu digo, muito assim, depende. com carne, já percebeu? Pode comer carne com gordura, pode comer, Uhum, enfim, sim. associa muito com alimentação, né? Mas, via de regra, eu não contraindico. Agora, tem um negócio. Tem uma coisa que tem algumas coisas em tempero de comida brasileira que prejudica muito o procedimento cirúrgico, né? Por exemplo, não, Não fala coentro. por exemplo, Não fala coentro. açafrão. Açafrão é terrível para Sério. sangrar, é terrível para sangramento. Então, já teve procedimento. Já Olha, eu teve nunca vi. procedimento que eu estava fazendo exéreas de um grande tumor no couro cabeludo para Uhum. confecção de um enxerto. Então o paciente sangrava e sangrava e sangrava e sangrava e aí começou a questionar o paciente, aí pá, açafrão no meio. Então, açafrão, ginkgo biloba, associação com alho. Então tem alguns assim, Uhum. condimentos que atrapalham no processo de homeostase e prejudica o ato cirúrgico e até o sangramento pós, né? Então, tem algumas coisas que sim eu oriento o paciente a evitar. Agora, tem alguma coisa específica que você manda suspender? Não, eu falei do coentro porque mineiro normalmente não gosta de coentro, né? E aqui no Nordeste a gente é coentro para tudo, né? Tudo vai coentro. Não tem nada a ver com coentro, não. Era só resenha, gente. Não, eu não peço. Agora, sim, se o paciente, às vezes tem paciente que tem, tipo assim, acredita muita fé de que aquilo ali vai fazer mal, eu digo, é melhor você Sim. evitar. Porque é tão cultural aqui, por exemplo, carne de porco vai prejudicar e tem até aquele efeito nocebo, né? Que tem o efeito placebo e nocebo. Às vezes o paciente acredita tanto que aquilo ali vai fazer mal que come e faz mal mesmo, tá E, ligado? Se não é fundamental, então eu evita. acho Se que você, também que né? quando você vai, por exemplo, o paciente te pergunta se pode, e você vê que se você falar assim que não pode, ele não vai comer. Então, é até um gancho para você trabalhar prevenção e promoção em saúde. Então, é até um gancho que você pode utilizar Uhum. para tratar melhor desse paciente, né? Então, eu acho importante isso. Beleza. Tirou os pontos, você passa alguma coisa? Você usa esse gel de silicone, tipo Calocote, Contact Bex, essas marcas todas que a gente Depois que tem? tira os Você orienta? pontos, assim, Sim. depende do perfil do paciente, tá? Depende da Uhum. cirurgia e quando eu vejo que é uma área estética importante, o paciente ele está disposto a pagar um valor para isso, eu prescrevo. Uhum. Eu também deixo, dependendo, né, das condições, porque na verdade você vai fazer uma hidratação ali, com uma textura melhor do que a vaselina, na verdade. Nada mais é do que uma hidratação, oriento protetor solar. Para algumas cicatrizes, eu gosto muito da placa de silicone, até porque tem para cicatrizes hipertróficas e queloide, hoje a indicação, né, de fazer um curativo compressivo com hidrocolóide de placa de silicone. E dependendo de algumas cicatrizes, dependendo da área, eu indico já usar a placa de silicone para evitar a formação de uma cicatriz hipertrófica. Então, compra a placa de silicone, corta do tamanho, né, da cicatriz, cola e aí usa. Geralmente ela fica 7 dias, aí com 7 dias troca, pode molhar. É bem prático. E você faz toxina? Você tem Faço, experiência com toxina para cicatriz? gosto, Você gosta faço e vejo o efeito. Você faz?
Você dá a margem de. Você faz quantas unidades a cada centímetro? Como é que você faz? Porque tem uma maior divergência na literatura, assim, às vezes, quantas unidades. Assim, Geralmente, uma média, tipo assim, você faz 2 unidades a cada centímetro, 2 unidades a cada deixa, 2 centímetros. deixa eu te Como é que contar você uma geralmente coisa. dá? Eu comecei a usar a toxina. Assim, eu não tenho uma vasta experiência com toxina nessa cicatriz, né? Então, eu geralmente, para os pacientes que são mais jovens, estão preocupados com o resultado estético da lesão, eu digo para o paciente que é uma possibilidade e realizo a aplicação da toxina A, né? A Botox, enfim. E aí, Uhum, uma vez, geralmente eu faço 2 unidades para cada centímetro. Mas assim, isso é uhum, muito, assim, não tem uma receita. Mas cada vez mais eu uso menos toxina. Por quê? Teve uma vez que eu fui tirar uma paciente fez um fenol na full face, e aí ela tinha fotografias prévias a esse fenol, e depois do fenol ela apareceu com um nevo. E eu olhei esse nevo e falei assim, pô, esse nevo tá muito estranho, não tinha surgido depois do fenol, quero tirar. Só que era paciente extremamente vaidosa, fez um fenol, extremamente vaidosa. E na hora eu estava tão preocupado com o neve, falei, não, vou aplicar toxina e tal. Eu expliquei para ela, pá, apliquei toxina. E aí eu peguei o depressor do ângulo da boca da paciente. uhum. E pode É, acontecer. pode Então, assim, acontecer. ela foi no consultório com a boca torta e eu expliquei para e eu não me atentei de explicar isso para ela no pré-procedimento, né? Porque eu estava tão preocupado com o nevo, com a cicatriz, e ela ficou com a boca torta. Sim. Só que assim, a dose é pequena, né? E eu não fiz para acertar, eu não fiz para Vai passar acertar, rápido. não É, fiz daí para vai passar acertar o músculo, né? rápido. Então eu fiz bem superficial. Então estimulei ela a fazer mímica. Com 7 dias a boca já estava quase no Sim, lugar. Então foi muito tranquilo. Mas ela sim. ficou extremamente assustada, né? Mas eu acho que não tem muito uma receita de bolo, não. É, Faço muito na região torácica para essas regiões de tensão aqui do uhum. tórax. No dorso também faço. Na face faço para algumas lesões também. Aplicação da toxina. Você faz quando tira os pontos ou você Faço no faz já no intraoperatório. intraoperatório? Depois que na verdade, assim, no pós-operatório imediato, né? Porque eu tenho na minha cabeça o seguinte: se eu faço antes, quando eu faço anestésico, a variação do pH pode afetar a ação da toxina. Se eu faço ali antes de dar Verdade. ponto, pode ser que a própria passagem do ponto possa alterar alguma coisa. Então eu faço, depois que está fechadinho, eu vou, meço um centímetro e vou fazendo nas periferias. Então eu faço dessa forma. Eu Né? nunca vi ninguém fazer, eu li em artigo assim, eu sei que tem uma divergência muito grande na literatura, mas eu vejo resultado. Eu acho que sim, tem resultado É, estético favorável. sim. A Regina que silicone começa a usar 30 dias depois da retirada. Não, depois que retira os pontos, eu já indico usar. Não tem problema, não precisa esperar esse tempo todo, não, tá? Só não indico usar antes, mas depois da retirada dos pontos, sim. Perfeito, gente. Foi um aulão de cirurgia dermatológica, só com pérolas. Claro que poderia ter, a gente aprofundar em outras coisas, Ah, porque tem muita coisa, né, Matheus? Eu vejo que você é super empolgado também com essa parte de dermatologia raiz. Que bom, viu? Bom encontrar gente assim e já vamos combinar ah, outras lives. Olha aí, gente. aqui, Vocês que fique claro gostaram? que a Contem única aí. toxina que eu aplico é essa no intraoperatório. Eu não faço mais nada de estética. Nada. É mesmo. Mas às vezes, você vai fazer alguma em face, às vezes é bom que já aproveita também, pode já fazer já, né? Teste, Roberto, já faz logo ter mas superior logo assim, todo na assim, paciente. da mesma forma que eu enxergo que tem pessoas que não querem tratar a doença, enfim, eu não quero fazer estética. Então, sou muito tranquilo com Uhum. isso, sou bem feliz com isso e realizado. É, mas é verdade. Eu cada vez estou fazendo menos, assim. Tem um outro paciente que ainda vem fazer toxina, mas preenchimento eu já não estou fazendo mais. Ainda faço, eu digo, tem um saldo de bioestimulador que eu estou terminando de usar, mas eu nem pretendo comprar mais, porque realmente eu gosto mais da dermatoclínica mesmo. Eu sou perebologista mesmo, raiz assumida. E eu tenho demanda, e a gente vê que tem uma demanda para isso, porque tá uma carência, né? As pessoas querem médicos que resolvam, às vezes ficam rodando em vários médicos que não conseguem entregar os resultados, e a gente precisa entregar resultados para os nossos pacientes, né? Então enxerguem, gente, olha o mundo de possibilidades que tem. Não quer fazer cirurgia dermatológica? Ah, não gosto, acho, eu fico nervosa, não tem problema. Então, às vezes, você vai ter um outro colega que vai fazer, que você vai encaminhar, você vai fazer parceria, às vezes você vai fazer clínica. Se você gosta da cosmetria,
Beleza, ótimo. Ainda bem que tem gente que faz, porque eu também gosto de caminhar. Tem uma super amiga parceira que faz a parte e a gente vai se complementando. E é isso aí. Tem espaço para todo mundo, mas que tem um espaço amplo. Diga, Matheus, na medicina, na dermatologia, além da cosmetria, ainda muito pouco explorado, né? E na cirurgia dermatológica eu ainda digo que até mais. Eu concordo Né? com o que você disse. Eu me apaixonei pela dermatologia por conta da hanseníase. Então, eu quis fazer dermato por conta de doença, inicialmente. E hoje eu trabalho com doenças também, né? Mas por conta da especialização, acaba que eu faço Uhum. muita cirurgia dermatológica. E atualmente, assim, eu falo que é o meu ganha-pão principal, assim, cirurgia dermatológica, né? Então, são procedimentos rápidos, com baixo custo, com valor agregado muito alto, que você recupera a autoestima do paciente, que você traz cura para o paciente, trata diversos tipos de lesões, benignas, malignas, faz biópsia para auxílio diagnóstico. Então, eu acho que, assim, é muita coisa, É isso, muita é coisa. muita coisa. Então, cada vez mais que se aprofunda, mais você até ganha respeito entre os entes médicos mesmos, né? Mesmo porque eles acabam que percebem a sua pegada diferente dentro da área, né? Então, isso te traz até reconhecimento entre os seus pares. Então, sem dúvida nenhuma, quem quer trilhar esse caminho é um excelente caminho. Ô, Matheus, fala só sobre um pouquinho sobre esse clube da sutura que você criou. Como Ó, é que o Clube funciona? da Sutura, ele é um ambiente que eu criei inicialmente nos meus melhores amigos. E como eu sou professor de faculdade, muitos alunos tinham dúvida do que eu fazia, uma vez que eu não fazia dancinha no TikTok e não fazia procedimento estético, né? Então, enfim, eles ficavam em dúvida. É, Sabe nem o você que quer que você ser faz, né? dermato? Se O que não... você faz, né? E aí eu falei, ó, sou dermatologista, eu faço as doenças, né? O maior número de doenças catalogadas e tal. E faço a parte de cirurgia dermatológica, que é a minha especialização. E aí eu coloquei no meu Close Friends ah, uns 15 alunos que tinham mais interesse. Hoje o Close Friends tem mais de 500 alunos. E depois do 15º, eu praticamente não adicionei ninguém. Um foi pedindo foi compartilhando e foi pedindo para entrar. E aí, desse Close Friends, eu criei um clube da sutura, inicialmente pensando em alunos. Então, eu ensino técnica de incisão, anestesia, curativo, sutura, reconhecimento de lesão maligna, benigna, retalho. Eu posto muito retalho, muito enxerto, muita coisa que eu faço, artigos, enfim. E a partir disso, eu criei um curso presencial. Então, eu tenho um curso presencial que é vinculado a esse clube da sutura, que é um projeto aí que está em expansão. Mas o Clube da Sutura, ele ainda é um espaço que eu quero agregar mais pessoas e alunos, médicos, enfim, eu ainda tenho. Isso é um embrião, é um projeto embrionário que vai sair do forninho aí em breve. E aí, como é que faz para a pessoa entrar no clube da sutura? Para fazer parte, então, do Close Friends do Para Matheus, fazer parte lá no do seu Close perfil, Friends né? é só mandar um direct. Manda um direct, eu adiciono no Close Friends e aí lá eu abro a caixinha de ferramenta. Eu Ela que é médico, você só Isso, adiciona médico médico e estudante de estudante de medicina, é medicina isso. lá, né? E aí eu mostro as Uhum. técnicas, enfim, mostro muita coisa. E bem interessante. Basicamente é isso. Eu tenho um Instagram do Clube da Sutura, que é um Instagram assim, destinado ao curso presencial, basicamente. Mas no Close Friends eu abro Uhum. a caixinha e mostro várias coisas, várias cirurgias. Perfeito, você tem que abrir o curso online, porque precisamos disso também. Porque é bom o presencial, sempre é bom, mas o online a gente tem como às vezes pausar, voltar, né? Teve dúvida. Então vai Com amadurecendo certeza. essa possibilidade também de transformar aí para um curso online e a gente já vai fazer uma próxima live aí quando você for lançar aí o seu, seu curso online. Olha, a Bruna, tô suspeitando que a Bruna ou é uma seguidora forte sua, porque ela interagiu bastante aqui, ó. Já é A sua Bruna é aluna, minha melhor noiva. curso. Ah, sempre vocês E é viram como dermato interagem, tá também, e é vendo? dermato Ó, também. E ela é dermato sabia? também. Oi, também Dermato aqui, ó. Bruna Dermato. Muito bem, Bruna. Participou super aí. Gostei de ver. Melhor curso, isso aí. Ô, Imagina, Matheus, muito obrigada, viu? Olha, foi um bate-papo 1 hora e meia. A gente falaria fácil. facilmente aí 3 horas. Muita dica, aprendi muito hoje, muita coisa que eu já vou trazer para o meu dia a dia. Tenho certeza que para vocês também. Vou deixar a live salva.
Já manda lá, vou mandar no direct também lá, não sei que eu quero fazer parte do Clube da Sutura, quero aprender aí as coisas. E quando tiver aí o curso, quando tiver o curso presencial, uma nova turma, aí quando você for abrir as inscrições, avisa para poder divulgar aqui, porque aqui é uma galera de dermato raiz, tem muita gente. Assim, enfim, a gente que é médico, a gente faz muito curso, a gente está sempre procurando se aperfeiçoar, e é bom quando a gente encontra profissionais como você, que gostam de ensinar, que tem essa didática, essa paciência, que ensinam com simplicidade, puxa, isso vale ouro, tá? Então, tem mais que compartilhar mesmo para muita gente fazer o seu curso, porque Sem a dúvida. gente precisa desse conhecimento, viu? A Bruna aqui, sem conflito de interesse, vou chamar você, você tem que vir para as outras lives, tá? Para mostrar que não tem conflito de interesse, ó, toda terça-feira, viu, aqui. Foi ótimo, Rubeli. Ó, gente, ó, muito obrigada pela participação, obrigada pelo tempo, Matheus, não tem nem como agradecer, e espero que seja a primeira de Que muitas bom. lives aí que a Foi um gente ainda vai prazer fazer, enorme. viu? Tudo de bom Prazer para enorme todos, te viu? Um conhecer. abraço. Tchau, gente. Bom Tchau. descanso para vocês. Até a próxima.